Hello guys, sejam bem-vindos ao My Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês a respeito de algo que já várias pessoas me perguntaram, que é o seguinte: é possível eu falar em inglês, ensinar inglês para o meu filho, ou seja, me comunicar com meu filho em inglês morando aqui no Brasil? Porque algumas pessoas acreditam que para tornar os seus lares bilíngues, elas precisariam morar fora, para que a criança de fato absorvesse o idioma inglês. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive enquanto eu estava morando fora, né? Para alguns de vocês que já sabem, eu morei fora do Brasil por muitos anos, morei nos Estados Unidos, em Boston, por 11 anos. E logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava nenhuma palavra de inglês. E eu comecei a conhecer alguns brasileiros, porque em Boston tem uma comunidade enorme de brasileiros, de imigrantes brasileiros. Inclusive tem o Brazilian Immigrant Center, que é o centro do imigrante brasileiro. Enfim, tem restaurantes brasileiros, mercados brasileiros, tem bairros que só moram brasileiros. E eu gosto de contar essa história porque, assim, eu quando fui pra lá não falava nada de inglês, apesar de já ter estudado e tudo mais, e eu sempre pensava, nossa, né, quando eu encontrava um brasileiro, assim, recém-chegado, eu falava, nossa, né, vou perguntar pra essa pessoa como que ela conseguiu aprender inglês, né? E aí comecei a conhecer um pessoal que morava lá 5, 10 anos, 15 anos, e eu sempre perguntava, pô, e aí, como que você conseguiu aprender inglês? E pra minha surpresa, muitos deles não falavam inglês, apesar de morar nos Estados Unidos por vários anos. E aí eles falavam pra mim, não, tipo, a gente não fala inglês, por quê? Eu falei, nossa, mas não aprendeu inglês? Não, a gente não aprendeu porque, assim, meu chefe é brasileiro, então eu falo com ele em português. Eu tenho a Globo em casa, assisto televisão em português. Quando falo, converso, meus amigos são todos brasileiros, eu só falo português. E eu fiquei em estado de choque, né? Eu falei, gente, nossa, como pode, né? A pessoa morar, né, nos Estados Unidos há todo esse tempo e, de fato, não ter aprendido inglês. Então, tem algumas questões em relação a isso. A primeira é que eu acho que a pessoa não viu a necessidade, né, de falar inglês, porque, de fato, a vida dela funciona, né, da forma como tá. Ela tá lá, tá ganhando o dinheiro dela, enfim, tá se comunicando com o chefe em português, tá vivendo a vida dela. Eu acho que uma outra coisa é que a pessoa não tinha o desejo de aprender inglês, não era o plano dela aprender inglês, então não aconteceu. Ou talvez essa pessoa tenha começado e ficou frustrada e acabou desistindo. O que quer que seja, isso nos dá uma ideia de que, mesmo morando fora, isso não é uma garantia de que você vá aprender o inglês, morando num país que fala o idioma inglês. E a segunda coisa que essa experiência nos dá é que é possível sim você falar um idioma diferente do que é falado na rua dentro da sua casa, certo? Então, a resposta para essa pergunta é: se é possível você falar inglês com o seu filho dentro da sua casa, se é possível você tornar o seu lar bilíngue, se comunicar com a sua família em inglês morando aqui no Brasil, a resposta é sim, é muito possível. Porém, você tem que ponderar algumas coisas. A primeira coisa é você tem que ter um comprometimento de que você de fato quer que isso ocorra. Você precisa também montar uma rotina, você precisa ter uma rotina de utilização do idioma inglês, né? E aí você precisa expor os seus filhos ao idioma inglês o máximo possível,
né? Além de você se comunicar com o seu filho em inglês, você aprender frases-chave que você usa no dia a dia para falar com seu filho em inglês, é importante também que você o exponha ao idioma inglês através de outras dinâmicas, né? Também existem grupos que você pode estar encontrando para falar inglês, né? Não sei na sua região aonde que você vai estar, mas existem também grupos que se encontram para falar inglês, então você precisa se expor ao idioma inglês o máximo possível, mas é muito possível sim você aprender inglês, você utilizar inglês dentro da sua residência morando aqui no Brasil, certo? Eu faço isso bastante com os meus filhos, eu procuro falar inglês com eles o máximo possível, então por experiência própria eu digo que é possível sim, né, se falar em inglês. Eu tenho algumas amigas que também fazem isso, falam inglês com os filhos, inclusive eu tenho uma amiga que fala inglês e alemão com os filhos, então assim, é muito possível sim, e as crianças aprendem muito rápido, e assim, é mais prazeroso, mais rápido, mais fácil do que você pode imaginar, certo? Então, esse é o vídeo de hoje, só falando pra você, se você tem o plano, se você tem o desejo, se você tem a vontade de que o seu filho fale inglês, de tornar o seu lar bilíngue, morando aqui no Brasil, sem gastar uma fortuna de intercâmbio, sem gastar muito dinheiro em aulas de inglês, é possível sim você fazer isso na sua casa, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem a intenção de tornar o seu lar bilíngue, se inscreve no meu canal. Eu vou estar sempre dando dicas, falando sobre o assunto do bilinguismo dentro da residência e ativa o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, já que esse assunto te interessa, você vai estar recebendo ele aí na sua casa, ok? I'll talk to you soon. Bye bye, guys!